Sejam todos bem-vindos para mais um debate do nosso e seu canal Outro Lado. Você que nos assiste nesse exato momento, espero que esteja conosco até o fim e acredito que muita coisa nós vamos partilhar que vai ser muito útil. Não esqueça de colocar o seu like aí, o seu comentário. Estamos aqui com o nosso convidado e eu vou dar a palavra ao nosso irmão para se apresentar e fazer a introdução. Só para lembrar que o nosso tema de hoje é: haverá segunda chance? Isto é, quando Jesus Cristo voltar, ou no julgamento, quando chegar a vez do julgamento, haverá segunda chance? Ou ainda, quando alguém morre, haverá segunda chance? Haverá segunda oportunidade? Então, é disso tudo que nós vamos tratar hoje. Boa noite a todos que nos assistem lá em casa, independentemente do lugar em que esteja. Mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus, conforme já foi dito, que o nosso tema dia de hoje é sobre se na volta de Cristo haverá uma outra oportunidade. Talvez por compaixão, dessas pessoas, Deus pode conceder mais uma outra oportunidade para poder se arrepender ou aceitar mas a salvação a qual Deus tinha oferecido desde o princípio, até a sua morte, em que chegou sem aceitar o Salvador. Obrigado por sua apresentação. Eu sou Hamilton, Vocês todos que nos assistem, eu sou Hamilton. Esse é o nome, acho que havia esquecido também de falar, Não sou eu. Bom, sou João Guilherme dos Santos Muxanga, o vosso irmão em Cristo. Muito obrigado. Então vamos avançar a este tema, mas antes de tudo vou agradecer a todos os irmãos que têm nos assistido, nossos irmãos moçambicanos, portugueses e a um número muito grande também de brasileiros que têm nos assistido. O nosso muito obrigado, que estejam sempre conosco e não esqueçam de se subscrever no nosso canal, só dessa forma que nós podemos crescer. Irmão Muxanga, diga-me se haverá segunda chance ou não, por favor. Bom, na verdade é uma questão em que precisa uma profundidade bíblica. Existem muitos textos para confirmarmos se de fato existe ou não existe. Trago aqui como texto-chave, no livro de João, capítulo 5, nos seus versículos 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Estamos a ver, o texto aqui está a falar de duas coisas: que na volta de Cristo, em outras palavras, Jesus dirigiu essas palavras a um grupo de pessoas. Acredito eu que essas pessoas estavam muito preocupadas por causa da morte. Jesus quis apaziguar essa multidão, a qual que estava a receber essas mensagens, e dizer o seguinte: não se preocupe com a morte que está a acontecer. De fato, existe uma oportunidade, ainda existe uma chance, em que uma pessoa, quando morrer, haverá uma chance, a chance de ser ressuscitado. Mas o fato de haver essa ressurreição, nem todos pertencerão a um único grupo, mas sim haverá dois grupos de ressurreição. O primeiro grupo vai abranger para todos aqueles que morreram em Cristo, assim como está escrito no livro de 1 de Tessalonicenses. Podemos abrir o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, nos seus versículos, versículo 14, 15, 16, 17 a 19, para quem tem a Bíblia, diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Bem, o versículo 18 parece que é o complemento do texto de João, capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo diz que consolem-se uns aos outros, né, usando essas palavras, de que todos aqueles que morrem, né, que morrem em Cristo, há a segunda chance de serem ressuscitados. E no versículo 5 do mesmo capítulo, versículo 28 do capítulo de João, capítulo 5, ele fala sobre a segunda chance também para aqueles que morrem sem Cristo. Só que esses dois grupos que vão existir aqui, o primeiro grupo é daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, né? E o segundo grupo de pessoas que serão ressuscitados para a morte eterna. Estamos a ver aqui que na ressurreição que vai ocorrer através da vinda de Cristo, não dá nenhuma possibilidade de que haverá segunda chance de se arrepender dos seus pecados. Não temos essa possibilidade segundo esse livro. Na volta de Cristo, que vai acontecer, é a ressurreição. O apóstolo Paulo diz que logo que Jesus Cristo vier pela segunda vez, haverá a primeira ressurreição que somente vai abranger aquelas pessoas que morreram em Cristo, tanto aquelas pessoas que serão encontradas em Cristo, que estejam vivos. Vai ocorrer um processo. A primeira ressurreição vai abranger para aqueles que morreram em Cristo. E a segunda parte é a transformação daqueles que os santos, João 5, mesmo livro João que, 5, sim, que já vi. Exatamente. Que eu agora já citei, eu dizia que ele fala de que a ressurreição vai abranger em dois grupos, tanto aqueles que morreram em Cristo, tanto que morreram sem Cristo, mas separados, né? Outros vão receber a sua recompensa, que é a vida eterna, enquanto outros vão receber a recompensa, que é a morte eterna. Tudo bem, tudo bem. Só para deixar claro que quando nós falamos da segunda chance, refere-se a duas coisas. A primeira parte é o que ele acabou de explicar, que haverá segunda chance, isto é, ressurreição, todos nós vamos ressuscitar. Tá vendo? Só para deixar um pouco mais claro, haverá a segunda chance da vida. Quem morreu vai retornar à vida mais tarde. Quando uma pessoa morre, a morte que está a ocorrer agora não é o fim, né? Todos que estão a morrer, todos aqueles que estão no cemitério, assim como nós, um dia nós vamos morrer, a Bíblia é clara dizer o seguinte: não se preocupe com essa morte. Para Deus, essa morte que está acontecendo é um sono. Mas é vantajoso para quem morre em Cristo. Por quê? Porque tem a segunda oportunidade de ser ressuscitado para uma vida eterna. Para quem que está salvo, mesmo aquele que não está salvo, voltar à vida. Voltar à vida. Quais são as bases bíblicas disso? Temos aqui o livro de Apocalipse, capítulo 20. Né? Podemos citar esse livro. Temos uma evidência que está no 1 de Coríntios. O que diz? 1 de Coríntios, capítulo 15, nos seus versículos 51. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. Assim como o livro de Mateus, de João, capítulo 5, nos seus versículos 28 a 29. Assim como o livro de Daniel, capítulo 12, né? Quando Deus orienta a Daniel de que Daniel, você vai descansar em paz, mas sim vai ser também ressuscitado. Então temos muitos textos, né, que eu não citei aqui, muitos textos que evidenciam, que nos provam de que todo aquele que mora em Cristo haverá segunda chance, serão ressuscitados, né, para uma vida eterna. E também aqueles que moram sem Cristo serão ressuscitados para a condenação eterna. O que veio do pó vai para o pó, como a Bíblia diz. Então temos a esperança de um dia nós todos partirmos
para o sepulcro, seremos enterrados um dia. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, vamos voltar a viver outro dia. Os nossos avós, bisavós, os nossos tios. Mas está claro que não temos que nos preocupar quanto a isso, porque aquelas pessoas que foram um dia voltarão à vida. Quando voltarem ou voltarmos à segunda vida, o que vai ser? Quando voltarmos à segunda vida, o que vai ser? O que vai acontecer? O que a Bíblia diz a respeito? Como estamos a tratar de chances, eu quero saber se haverá segunda oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. Depois de ter a segunda oportunidade de ter a vida, então gostaria de saber se vai ter também segunda oportunidade de aceitar Jesus Cristo e ganhar a vida eterna. Para quem que antes ou mesmo morreu sem Cristo, haverá essa segunda chance? Bem, como eu estava a dizer, não haverá. Nós até podemos terminar esse debate só com o texto de João, capítulo 5, versículo 28, quando diz que algumas pessoas vão ressuscitar para a condenação. O texto não está a dizer que vão ressuscitar para ser dado a chance de se arrepender. Diz que para a condenação, diretamente para a condenação. Não é a ressurreição, talvez, de ser dado mais uma chance de se arrepender. O texto está a dizer claramente os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não para ser dado mais chance. O termo todos é no sentido de que todos que morreram vão ser ressuscitados, sim. Mas algumas pessoas vão ser ressuscitados, condenados para ser condenados para a morte eterna. Então, o texto aqui está claro em dizer, se não ressuscitado para a condenação, não para ser ressuscitado, para ser dado segunda chance. Espera, deixa eu ler de novo. Será que não tem uma vírgula que altera o sentido? E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Acho que não tem um... Tudo bem, podemos usar. Como eu dizia sobre este assunto, quando eu estava a falar, de que o texto de João está muito bem claro, não deixa lacuna. E o texto aqui, a condenação, é ser condenado, é juízo final, que vão ser destruídos para sempre. Ser queimados, assim como diz que serão lançados no lago de fogo. Irão para o castigo. Para o castigo, não para ser dado uma outra oportunidade. Castigo. Só isso. Mas, irmão, esse versículo é suficiente, não existe outros? Existem outros textos. Seria melhor para estarmos bem claros. Faz favor. Existem outros textos. Assim como o livro do Apocalipse, como eu tinha dito, né? O Apocalipse que eu citei, Apocalipse 10, capítulo 20, versículo 5 a versículo 26, aí fala sobre a ressurreição do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Okay. Foi lançado no lago de fogo. Não foram dados uma oportunidade de se arrepender. Okay. Conforme também vai de acordo com João, capítulo 5, versículo 29. Okay. E quando se trata de condenação, ou melhor, quando nós voltarmos à segunda vinda, ou mesmo na vinda de Jesus Cristo, seremos arrebatados, né? E os que estiverem vivos vão ser transformados. 1 Tessalonicenses 14, né? 16 por aí. 1 Coríntios, 15, versículo 51 até lá 56. Tá bom. Significa que todos nós vamos voltar à vida e alguns voltarão à vida para a condenação eterna e outra parte para a vida eterna. Quer dizer, são dois lugares. Os que não aceitaram Jesus Cristo, ou mesmo que morreram sem Jesus Cristo, vão para a condenação eterna, no lugar de castigo, neste caso. Morte eterna, ok.
E para os que morreram em Cristo Jesus, vão para a recompensa, ou então para a vida eterna. Tá bom. Cada grupo tem a sua recompensa. Ok. Né? Um grupo recebe a sua recompensa é a vida eterna, enquanto outros grupos a sua recompensa é a morte eterna. Muito bem. Ok. Agora, existem algumas teorias também que acreditam que, acho que falamos um pouco desse assunto, mas como se trata da segunda chance, eu vou repisar isso. Existem algumas crenças, algumas religiões que dizem que haverá segunda chance quando a pessoa morre. Então nós que estivermos vivos podemos fazer um culto para essa pessoa, podemos rezar para essa pessoa, podemos marcar um dia na igreja, realizarmos um culto, uma missa, assim se diz. Vamos realizar uma missa para esta pessoa ser transferida, porque morreu sem Cristo, então para ser transferida para a vida eterna. O que tem a dizer isso? Está-me a dizer que não haverá segunda chance. Será que essas pessoas estão sendo enganadas? Será que não existe, não é real isso? Não é bíblico isso? Bom, se a gente estudar a palavra de Deus, nós não encontramos nenhuma parte em que Deus orienta de que se alguém da família morreu sem aceitar a minha graça, o papel dos vivos é orar a favor daquela pessoa para que possa ter essa oportunidade de ser salvo. Não temos nenhum ensino bíblico, não tem uma parte que Deus orienta isso aí. Se nós formos a ler a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, não tem. Não tem. Então, se não tem, se trata de uma burla. É uma mentira, na verdade. Tudo bem, se for uma burla, eu acredito que muita gente está nessas crenças. Mesmo nesse momento que nós estamos aqui, pode existir algumas pessoas que estão a assistir, que têm essas crenças, que acreditam que quando morre, as pessoas que estiverem vivas, acho que paga-se uma cota aí, mas se paga-se ou não se paga, a crença é essa, que quando você morre sem Cristo, pode-se fazer uma missa para a pessoa ser transferida do inferno ou mesmo da condenação ou ainda do castigo para um lugar de alegria, de gozo, para a vida eterna. O que tem a dizer para os nossos irmãos que nos assistem? E possivelmente algumas pessoas acreditam nessas crenças. Possivelmente algumas pessoas estão nos assistir nas suas religiões ou mesmo nas suas congregações. Faz essas coisas. Se calhar já fizeram para a mãe que faleceu, para o tio, para uma família que já faleceu. Possivelmente estão nos assistir aqui. Então o que você tem a dizer sobre essas pessoas? Eu acho que se for para aconselhar é melhor agora, né? Enquanto estão vivos. Meu irmão que está nos assistir, se está dentro dessa crença, por favor, sincera desculpa mesmo. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de calma. Assista esse vídeo. Quem sabe pode ser importante. Depois de tudo, você vai decidir se é certo ou não. Mas pelo menos para ouvir. Bom, na verdade, existem esses ensinos, o purgatório. O purgatório é exatamente o que você diz, em outras palavras mais vulgares, os termos mais usados, dizem que é purgatório, em que a pessoa morreu e fica no meio. Nem lá não vai, nem embaixo não desce. Então, os vivos têm que orar em favor dessa pessoa. Bom, esse ensino não é bíblico, não vem de Deus. Deus não ensina isso. Não tem, posso dizer que em Deus não tem mais ou menos, não existe isso em Deus. O meu conselho que poderei deixar é que temos que estudar a palavra de Deus, deixar Deus falar, deixar a Bíblia falar, não ouvir o que os outros ensinam, talvez confiar naquele que nós achamos que não,
esse, não sei, estudou em Brasil, não sei, América, fez teologia, não sei, etc. Então, a gente depositar quase toda a confiança no ser humano. O ser humano, na verdade, ele pode ser instrumento de Deus, também ao mesmo tempo pode ser instrumento de diabo. O diabo também está a trabalhar para exatamente de tirar a verdade no meio do povo de Deus. Então, o meu conselho é, a gente temos que estudar a Bíblia conforme o que está escrito. Se não entendermos, Deus está pronto para poder nos ensinar. Pedro diz, se existe no meio de vocês que carece a sabedoria, peça a Deus, Deus vai dar. Mas em outros casos, nós também podemos pedir auxílio daquelas pessoas que nós achamos que esses são fiéis, que podem nos ajudar a compreender, e essas pessoas podem nos ensinar. Mas não somente confiar totalmente no ser humano, porque o ser humano tem muitos defeitos e pode falhar também, mas o importante que eu posso dizer é confiar em Deus, orar, pedir que Deus possa mostrar a verdade. E eu já ouvi muitos testemunhos dos irmãos que já passaram em muitas igrejas, que até conta de que lá o que se ensinava, olhar para o que está escrito na Bíblia, não está de acordo. Então, o que é necessário é a gente estudar a palavra de Deus, de ponta a outra, e Deus, se estudarmos com um coração humilde, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos mostrar, Deus não vai deixar o seu filho a passar por necessidade de querer conhecer a palavra de Deus. Temos que ser pessoas que vai ter sede da palavra de Deus. E por essa razão, ele diz que estou à porta, estou a bater. Aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar na casa dele, ele comigo cearemos juntos. Então, o meu conselho é exatamente este. Ok. Tem uma passagem bíblica também que diz: maldito o homem que confia no trono, mas bem-aventurado o homem que confia em Deus. A Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, pessoalmente, não acredito nessas crenças que sejam verdadeiras. Eu acho que a Bíblia, que é chave, que é ponto final. É só a gente olhar pela Bíblia, o que diz, e só. É só isso. Então, haverá segundas, nós orarmos por um morto. Não acredito, sinceramente. Eu, pessoalmente, não acredito. Um conselho que eu poderia dar assim, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo nesse momento, não importa a sua religião. Não importa a sua religião. Se você é da congregação XY, não acredite nessas coisas. Busca Deus enquanto há tempo. Enquanto você está aqui na terra, é o momento exato para conhecer a verdade e ser liberto. É o momento certo de ouvir a palavra de Deus e mudar. Uma das passagens bíblicas que deixa claro em relação a isso é Lucas 16, 19, né? Que fala a parábola do homem rico e o Lázaro. O homem rico morreu, abriu os olhos enquanto já estava no Hades, no tormento. E ele tentou pedir, ele fez um pedido, ou melhor, ele fez um pedido, mas nenhum pedido foi aceito. E nessa parábola, uma passagem que Abraão disse, que vem assim: existem lá os pregadores. Então, o tempo é esse, enquanto você está aqui a ouvir a palavra de Deus e mudar. Agora, esperar que alguém ore por si, não existe. E não vale a pena perder tempo para essas coisas. Então, busca Deus enquanto há tempo. Como esse grupo evangélico acredita, não haverá mesmo. Aquelas músicas dessas cantoras, esses filmes, significa que é um engano. Se trata de heresias mesmo. Para mim é uma heresia muito grande mesmo, porque a Bíblia eu não estou aqui para convencer alguém, mas falo segundo a minha fé, segundo o que eu percebo que a Bíblia descreve sobre a ressurreição. Então, quer acreditar ou não, depende de cada um, mas eu não estou aqui para convencer alguém. A todos que nos assistem nesse exato momento, eu quero dizer muito obrigado por nos acompanhar até neste momento. Por favor, como forma de ajudar o nosso canal a crescer, coloque aí o seu like e o comentário também.
E chamar a atenção para nós sempre buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. É necessário ler a palavra de Deus, conhecer a verdade. Não se basear simplesmente naquilo que as pessoas dizem. Obrigado por ter nos assistido e eu vou dar a última palavra ao meu colega. Últimas considerações, por favor. Para todos que nos assistiram desde o princípio, as últimas minhas palavras que quero deixar para você é de que temos que estudar a palavra de Deus, vamos deixar Deus falar para nós, né? É uma carta que Deus deixou, a Bíblia é uma carta que Deus deixou para nós, é um dos meios que Deus usa para comunicar conosco. E se cremos que a Bíblia é uma palavra de Deus, então temos que pegar a palavra de Deus e entender que Deus está a conversar conosco, né? E entregar-nos de uma forma total e abrir os nossos corações. Cada vez mais que estamos a estudar a palavra de Deus, muito mais teremos conhecimento da palavra de Deus. Não possamos permitir que só possamos ser dependentes das palavras dos seres humanos, mas sim deixar que a Bíblia nos ensine, deixar que a Bíblia possa trazer a luz, possa nos abrir a mente. A Bíblia. Maldito o homem confia no trono. Maldito o homem confia no seu pastor. Exato. Né? Porque existem essas pessoas que confiam nos seus pastores. Em tudo que eles falam, dizem o meu pastor, ao invés de que segundo a Bíblia, o que Deus disse, é isso, mas segundo o que o meu pastor disse, a maior parte das pessoas só fala pessoas segundo o pastor do que segundo o que a Bíblia fala. Obrigado. Já acabou de falar, meu irmão aqui. A partir de hoje, segundo a Bíblia, capítulo X, versículo X, diz assim, não é segundo o meu pastor, não, segundo o meu profeta, segundo o meu apóstolo, não. Segundo a Bíblia, a partir de hoje. E a Bíblia diz uma coisa, que os bereanos eram mais sábios do que os da Tessalônica, porque examinavam as escrituras. Os apóstolos, quando pregavam a palavra de Deus, que é a mesma coisa. O teu pastor, quando prega a palavra de Deus, os bereanos o que faziam? Iam em casa, vasculhavam a Bíblia, faziam tudo isso, enquanto que os da Tessalônica eram diferentes. Era ouvir, acreditou e passa a viver aquilo. Ou ouviu, não acreditou, simplesmente rejeitou. Enquanto que os bereanos examinavam as escrituras. Que Deus abençoe, meu irmão, que esteve conosco até no fim. Que Deus vos abençoe. Até a próxima vez.